Nessa aula eu vou te ensinar como você conseguirá parar de fumar definitivamente, mesmo que você sinta que não tem força de vontade, para que você possa desfrutar de uma vida muito mais plena ao lado das pessoas que você realmente ama. Com mais saúde, mais energia, mais disposição, mais liberdade, mais libido, mais confiança em si mesmo, mais autocontrole, uma sensação de que você está de fato no comando da sua vida. E assim também com menos estresse, menos raiva, menos ansiedade, menos medo, menos um monte de sensações ruins, sentimentos ruins, que acabam virando desculpa para você acender o próximo cigarro. E agora eu gostaria de compartilhar uma frase com você que reflete o que te impede de fato de conseguir parar de fumar. É uma frase de Mark Twain que diz: o problema não é o que você não sabe, mas sim as certezas que não são tão certas assim. O ponto é que a maioria das pessoas acreditam que sabe como parar de fumar e elas só não param porque é algo difícil. A verdade é que elas não sabem como parar. Quando a pessoa tem uma teoria e essa teoria não corresponde à prática, significa que essa teoria não funciona. Ou seja, essa teoria ela caiu por terra. Se a teoria da gravidade não fosse verdadeira, ao soltar essa caneta, a caneta ela voaria, flutuaria, aconteceria qualquer coisa, menos iria cair. Então, se caso você acha que sabe parar de fumar, mas não consegue, é porque de fato você não consegue. É a mesma coisa uma pessoa que diz que sabe como faz para ficar rica, mas ela não é. Então, para iniciarmos essa aula, eu gostaria de falar o que você vai aprender aqui hoje. Você vai aprender porque você diz que vai parar de fumar, mas não consegue. Você vai aprender também porque você parou de fumar, mas tem recaídas. Você vai entender como funciona o processo de parar de fumar dentro da sua mente. Você vai também aprender o que você precisa fazer para dar o primeiro passo. Você vai aprender a identificar quais são as armadilhas e o que fazer para não cair nessas armadilhas. Você vai aprender também o que fazer para não depender somente da força de vontade. Outro ponto é que você vai aprender a como construir uma blindagem à prova de tentações. E por fim, você vai aprender a como se libertar do vício do cigarro de vez. E quem poderá se beneficiar então desses conhecimentos? Basicamente, quem fuma cigarro e não importa quanto tempo você fuma. Se é há 10, 20, 30, mais de 50 anos, não interessa. Se você também já parou de fumar, mas teve recaídas, essa aula também é para você. Se você já parou de fumar, mas faz pouquíssimo tempo que você parou e você ainda sente vontade, tem gente que até, às vezes, um ano após fumar, sente vontade. Então essa aula também é para você. E por princípio, essa aula funciona também para você se libertar de qualquer tipo de vício, qualquer tipo de cigarro, o que seja que você fuma. Mas eu resolvi priorizar para quem tem vício no cigarro porque foi o vício que eu me libertei. Então saiba que se você tem qualquer tipo de vício, você também pode se beneficiar dessa aula. E agora eu gostaria de falar para quem que é essa aula no nível comportamental. E para que você não perca o seu tempo, porque eu valorizo muito o meu tempo e valorizo também o seu. Eu vou falar para quem não é essa aula, para que você já descubra que não é para você e você nem fique aqui. Então essa aula não é para quem prefere acreditar que tabagismo, o vício do cigarro, ele é apenas uma doença e que para parar de fumar, para se libertar dessa doença, basta tomar um remédio. Você quer acreditar somente nisso? Essa aula não é para você. Se você está esperando que a minha abordagem seja a psicologia do terror, onde eu fico falando dos malefícios do cigarro, essa aula aqui também não é para você. Para você que está apenas à procura de um milagre, um remédio, não quer mudar seu comportamento para parar de fumar, essa aula também não é para você. Para você que não está disposto a mudar a forma como você enxerga a vida, o mundo, os seus pensamentos, essa aula infelizmente também não é para você. Para você que não quer evoluir como ser humano, também não é para você. E ela também não é para quem passou anos sem pressa alguma de parar de fumar e agora quer que te entregue a receita de uma vez. Para você que está muito apressadinho, essa aula não é para você. E para quem está achando tudo isso uma grande bobagem, infelizmente, você pode desligar aqui essa aula e continuar seguindo a sua vida. Mas tem alguns comportamentos que é para quem é essa aula. Eu vou falar exatamente se essa aula é para você agora. Eu quero que você saiba, se você é esse perfil de pessoa, surpresas agradáveis vão acontecer até o final dessa aula. Para você que está disposto a enxergar a vida sob um novo olhar, essa aula é para você. Para você que está disposto a mudar padrões de pensamentos e comportamentos, essa aula também é para você. Para você que está disposto a conhecer uma nova visão do que é parar de fumar, também é para você. Para você que ainda acredita em você mesmo, na sua capacidade e principalmente quer oferecer o seu melhor para as pessoas que você ama, essa aula também é para você. Para você também que está cansado de viver uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido acaba levando a gente aos vícios. Para você que está cansado disso, essa aula também é para você. E essa aula é para você que está disposto a vencer os seus medos, vencer o cigarro, para poder viver uma vida muito mais plena, uma vida do jeito que você deseja. E essa aula é principalmente para você que está disposto a abrir mão do cigarro, vencer seus medos, superar a si mesmo para receber o melhor que a vida tem para te oferecer. Uma vida onde sonhar não é apenas sobre se frustrar ou sobre alinhar as suas expectativas simplesmente, tá? Sempre baixando, sempre colocando para baixo as suas expectativas sobre a vida, sobre as coisas que você deseja. É para você sentir que você é capaz de se desafiar, crescer, evoluir e conquistar tudo que você deseja. Uma vida onde é possível viver livre do estresse crônico, sabe aquela irritação diária?
Isso não é vida. E é possível você vencer esse estresse crônico, é possível você vencer a ansiedade, é possível você vencer a depressão e é possível vencer aquela sensação, às vezes, de solidão. Uma vida onde você descobre que ser você mesmo, sem precisar agradar ninguém, é algo muito maravilhoso. Uma vida que é mais leve, mas ao mesmo tempo que ela é leve, você tem mais energia, você tem mais tesão de viver. Essa é a verdade. Uma vida onde as relações ficam mais gostosas e são pautadas no respeito, na admiração e principalmente nos limites, de saber dizer não até para as pessoas que você ama, e para isso você consiga ter um diálogo saudável. Uma vida onde os abraços são mais demorados e sem aquele fedor do cigarro, onde, se você é casado, namora, o que quer que seja, até os beijos são mais gostosos e sem aquele gosto de cinzeiro. Os olhares também são mais puros, com vida, com mais energia, e você até se torna uma pessoa mais magnética e atraente. Uma coisa é certa: fumar e a vida que você deseja não são compatíveis. E depois dessa aula, eu não tenho dúvida, você vai conseguir tomar uma decisão certeira em direção a você se libertar de vez do vício do cigarro. Então, se você se identifica com esse segundo perfil, até o final da aula você vai ter uma grande surpresa. Bom, e eu utilizei esse método que eu vou te ensinar há quase 6 anos atrás para parar de fumar definitivamente. Eu falo quase porque vai completar dia 21 de julho de 2025 agora, 6 anos que eu estou liberto do vício do cigarro. E eu iniciei esse projeto de ensinar esse método, de passar adiante esse conhecimento que eu tenho, agora em fevereiro de 2025. Eu tenho 2 alunas, em apenas um mês, uma média de um mês, essas alunas conseguiram parar de fumar. Uma delas, eu vou te apresentar aqui, é a Maria do Socorro. Em menos de um mês ela conseguiu parar de fumar. Minhas 2 alunas iniciaram as aulas no Método Prima dia 27 de fevereiro. Dia 17 de fevereiro, aliás, 17 de fevereiro não, né? Não é possível. Dia 17 de março, a minha primeira aluna parou de fumar. Não deu nem um mês. Ou seja, já tá indo pro segundo mês que ela já se libertou desse vício. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Aí, ó. Maravilha. Ó, é isso, ó. É Depois de isso aí. eu já sem aquele sabor de cigarro na boca, aquele mal amargo lá, aí eu não volto, não. Eu tô me sentindo bem, assim. Olha, eu já cheguei a fumar até 2 maços no Sim. dia, quando eu andava muito estressada, nervosa. Depois eu tava com um maço por dia, quando Mas por eu dia. comecei, quando eu Sim. comecei com você. Então, aí você reduziu Já, dentro do nosso vou pegar. processo, foi que você reduziu para uns 10, 11, 12. Sim, eu fumei nos Entendi. 15 anos, então já faz 50 anos, né? 50 anos que você fumava, né? Agora não Eu fuma mais. fumava, Digo da maravilha. Quando eu Já entrei no o método Prima, eu fui confiante, assim, queria largar de fumar e consegui. E consegui até rápido demais, porque não deu nem um mês, né, que eu estava assistindo as aulas, né, e foi. eu já Ó, consegui largar. eu não sei se você lembra, mas a gente iniciou o processo, né? Hum. Das aulas, a gente iniciou dia 24 de fevereiro. E dia 17 de Dia março, 17 de março foi o dia que você então, não parou. deu nem um mês, eu já Não consegui. deu nem um mês, né? Deu E 3 você semanas. falou de um mês a 2 meses que É, conseguiria, né? isso, E eu estava eu esperando dos falei. 2 meses, mas eu Isso. fui bem antes. A minha outra aluna é a Marilu. Ela parou de fumar no dia 1 de abril. No dia 1 de abril ela parou de contar a mentira que ela contava para ela mesma, que ela não era capaz, que ela não conseguia, que não valia mais a pena porque ela já fumava há mais de 50 anos. Aliás, as minhas 2 alunas fumavam há mais de 50 anos. Dia 24 de fevereiro você entrou, a gente iniciamos as aulas. Você conseguiu Isso, parar de fumar dia 1 de abril. Não foi? isso, Isso? Dia foi. 1 de abril. Dia 1º de abril. 1º Apesar de de ser o abril. dia da mentira, mas foi o meu dia da verdade. Certo. Foi o dia que você acabou com a mentira. Isso. Isso. Né, que o cigarro é a única forma de ter prazer, de lidar com ansiedade. Na verdade, você viu que não, né? Você Que ficou. não é nada disso. Eu É, vi que não é nada disso. você já está há alguns dias já, né? Já há 24 dias, né? Você disse, sem 24 dias, fumar. isso. Aham. Maravilha. 24 dias sem fumar, passou por algumas dificuldades, né? Como já era um pouco esperado. E Aham. já está começando a se estabilizar, tá? Tem ainda algumas Já vontades. tá bem, já tá bem mais tranquilo. Bem mais Sim. tranquilo. Mas você acha que foi melhor ter parado? Ou você acha que nem tanto? Com certeza foi melhor. Sim. Com toda certeza. E assim como elas conseguiram largar esse vício, eu não tenho dúvida que você também conseguirá. E eu espero de verdade que muito em breve seja aqui a sua foto, o seu vídeo aqui aparecendo, mostrando que você conseguiu parar de fumar. E para que você entenda melhor como surgiu o método, eu vou te contar exatamente como ele surgiu. E eu gostaria de fazer mais 2 perguntas aqui para você. Você já tentou parar de fumar e falhou? Ou pior, você tem medo de tentar e fracassar? Prazer, Kana, meu nome é Diego Kanashiro. Eu já tive muito medo de parar de fumar. É um medo irracional, eu sei como que é. E eu também já tentei parar de fumar,
E nessa tentativa eu fracassei. Mas antes de contar sobre esse fracasso, eu vou contar como tudo começou. Esse aqui na foto que você está vendo agora sou eu na época em que eu fumava, bebia, não tinha clareza dos objetivos, do que eu queria para minha vida. E ainda com certa frequência eu tinha minhas crises de ansiedade. Eu não fazia a mínima ideia de como parar de fumar, e a verdade é que nessa foto aqui, nessa época, eu nem queria saber disso. E quando eu comecei a querer parar de fumar, eu ainda contava uma mentirinha pra mim. Eu falava assim, eu quero parar, e eu quero fumar só de vez em quando. Sabe quando você vê uma vista bonita? Eu gostava de fumar muito em varandas. Então, sabe, eu tinha essa vontade de parar de fumar, mas fumar só quando tivesse, sei lá, de férias, com uma vista bonita, relaxado. Eu queria continuar fumando ainda. Mas mal eu sabia que isso era uma armadilha que o meu ego estava criando pra mim, pra me prender pra sempre nesse vício. Bom, eu não era um jovem focado, não era um jovem disciplinado e muito menos era um jovem que tinha força de vontade. Eu não tinha clareza do que eu queria na vida. Tudo que eu começava, logo eu desanimava. E para tudo que eu fazia era o mínimo de esforço possível, tanto no trabalho quanto nos estudos. E foi exatamente enquanto eu estudava na minha tentativa de cursar uma faculdade de administração que eu comecei a fumar. E eu comecei a fumar como uma fuga porque eu não me sentia pertencente àquele ambiente. Afinal, era uma faculdade cara, eu era somente um bolsista nessa faculdade. Pelo menos era nesse tom que eu me sentia e eu pensava na minha cabeça que eu era só um pobre bolsista. E foi com esse pensamento que eu reforcei a minha baixa autoestima, meu complexo de inferioridade, meu sentimento de pobreza e na fuga de todos esses sentimentos eu caí, me afundei ainda mais ao vício do cigarro, à bebida, ou seja, eu fortaleci meus vícios, meus medos, e isso tudo aumentava cada vez mais as minhas crises de ansiedade. Inclusive, que foram intensificadas por um belo pé na bunda que eu tomei. E aqui tem uma história bem legal. Bem ou mal? Mal na época e por bem agora, que já foi tudo superado. Mas na época doeu demais esse pé na bunda. Foi a pior decepção amorosa que eu tive na vida. E tudo porque eu estava naquele movimento com uma baixa autoestima, preso ao vício, sem saber o que fazer da vida. Porque doeu muito mesmo. Porque não bastasse o pé na bunda. Certa vez, eu estava em casa com minha mãe, e minha mãe preocupada com o meu desempenho acadêmico, preocupada com... Eu não sabia o que estava fazendo na minha vida, né? Só saía para beber, só queria saber de fumar, só queria saber de rolê, e não conseguia focar nos estudos e ter um desempenho bom. Minha mãe, na tentativa de me colocar pra frente, ela pegou e falou assim, talvez ela não quis você porque você nem sabe o que você quer da vida. E de fato, era isso mesmo. E aquilo pegou certeiro em mim, assim. Aquilo doeu demais. Perceber que eu perdi alguém que na época era alguém muito importante pra mim, por conta de que eu estava fazendo coisas muito erradas com a minha vida, por conta das minhas próprias decisões. Ela pegou bem na ferida. Por um certo momento eu até me senti incompreendido, a vítima. Mas ela estava certa. E eu precisava mudar isso. E depois desse acontecimento, certo dia, minha irmã, sabendo que eu estava querendo parar de fumar, ela tinha acabado de fazer um curso de coaching PNL, e aí eu era a cobaia perfeita. E ela me ofereceu o atendimento dela, e eu aceitei. Bom, não tinha nada a perder, aceitei. E aí foi a minha primeira tentativa de parar de fumar. E sabe o que aconteceu? Fracassei totalmente. Não posso falar que foi totalmente, porque eu consegui parar de fumar. Eu parei de fumar por 2 semanas só com as técnicas que ela me ensinou. O que aconteceu é que eu não sabia de tudo. Eu sabia de uma pequena parte. Eu sabia como parar. Mas eu não sabia como continuar e manter firme. E foi aí que eu fracassei, porque eu não conhecia tudo. E a verdade é que eu tive uma recaída brutal. E essa recaída foi brutal porque depois disso eu demorei mais 1 ano para conseguir parar de fumar aí definitivamente, tá? Mas essa recaída me ensinou muitas coisas. Foi a partir dessa recaída que eu aprendi de fato como parar de fumar. Calma, que daqui a pouco eu vou te revelar sim esse processo todo que eu descobri. Tanto o que faz você vencer aquele medo de conseguir parar de fumar, quanto o que você vai fazer para não ter a recaída. E retomando aqui a minha queda, o ponto é que eu fui inocente de fato. Na verdade, eu não posso nem falar que fui inocente, tá? Eu fui arrogante. O que acontece é que quando a gente para de fumar, a gente descobre que não é tão difícil assim parar de fumar. E aí a gente sobe num salto alto. E como diz o provérbio bíblico, a arrogância precede a queda. E assim foi. E essa queda me custou muito caro. E não foi só pra minha autoestima, mas também pro meu bolso. Porque 1 ano fumando pra mim representava R$3.600. Eu gastava R$300 por mês de cigarro, pelo menos, tá? Então tô jogando bem por baixo. E você talvez se pergunte, mas por que você ficou mais 1 ano, não tentou parar na sequência? O que acontece é que quando você cai, você perde a crença em você mesmo. E o fumar causa isso na gente. A gente perde a crença na nossa própria capacidade. Esse é um dos piores males que o cigarro causa e as pessoas não falam. Mas eu ganhei um grande presente, tá? Porque nem tudo que é ruim é 100% ruim. Eu já me interessava nessa época por entender um pouco como funciona a nossa mente. E nesse ano eu comecei a estudar, comprar livros ao monte. E nesse ano eu li mais livros do que a minha vida toda. Não é porque eu li muito, é porque realmente durante a minha vida toda eu nunca tive o hábito de leitura. Nem inclusive quando precisava na escola. Eu li livros basicamente de desenvolvimento pessoal, psicologia, neurociência. Além disso, comecei a minha jornada de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então também embarquei em mentorias, cursos e até terapias. Eu já estava começando a me sentir preparado então novamente para parar de fumar. Já tinha se passado 1 ano e eu estava esperando um sinal. Na minha insegurança,
sempre que a gente está esperando o sinal, isso não é nada mais nada menos do que insegurança. E eu estava inseguro esperando esse sinal. Então o sinal veio um dia aleatório, uma conversa aleatória com um amigo, ele falou assim: ah, Cana, você não queria parar de fumar? Eu falei: ah, sim, eu já estou fazendo o processo e tal, e eu vou parar de fumar. Eu falei exatamente isso. E eu realmente estava mesmo me preparando, já tinha feito exercícios e tudo mais, né, as técnicas que eu já conhecia. E aí no dia seguinte eu peguei simplesmente, rasguei o maço, não terminei de fumar o maço, tomei a decisão e joguei fora o cigarro. E ali foi a minha última vez mesmo, assim, tipo, que eu tive o meu maço, peguei, rasguei. Eu me recordo que eu nem fumei um cigarro. Peguei, rasguei e tchau. Nunca mais. Isso aconteceu no dia seguinte. E eu não vou falar pra você que foi tão simples e tão fácil, tá? Tive sim crise de abstinência, mas eu fui reprogramando aos poucos, já sabia, já tinha algumas técnicas. Então isso, todas essas técnicas, tornou o meu processo mais fácil. A verdade é que eu sei que não precisa ser sempre com muita dor, porque a primeira vez que eu parei de fumar, eu me preparei muito melhor e eu não senti essas crises tão fortes de abstinência, tá? Mas o ponto é que no final das contas, tudo vale a pena. E ao longo do tempo, eu fui reprogramando a minha mente. Toda vez que eu sentia alguma vontade, eu jogava a minha mente para outro foco, que eu vou ensinar depois aqui para vocês, que é sobre o propósito, que é sobre a identidade. Eu desviava o foco da atenção da dor, da abstinência, para algo que eu desejava muito. E eu fui assim aplicando o que eu chamo hoje de protocolo do inversor de modelo mental, que é o que vai fazer você se libertar de vez do vício do cigarro. E aos poucos, aquela vontade foi cessando, e o que era prazer do vício do cigarro, né? Porque a gente sente prazer em fumar, aquele prazer do vício do cigarro foi se transformando em uma dor. Fumar significava dor para mim, passou a significar dor. Hoje significa um nojo total. Tá? Por isso eu sei que funcionou para mim, está funcionando para as minhas alunas e vai funcionar também para você. Foi aí que eu descobri, no processo de parar de fumar, do jeito que eu vivenciei, você descobre que você tem autocontrole, que você é capaz de usar a sua mente e assim você ganha autoconfiança. E isso te torna capaz de sonhar novamente com coisas que você tinha deixado para depois, com coisas que você tinha alinhado sua expectativa para baixo de acordo com o que você sentia capaz. Então você ganha uma nova vida. E essa nova vida que eu quero que você descubra que é possível para você também. Eu sei que nesse momento, talvez você ainda tenha muitas crenças de que parar de fumar é difícil. Até porque quando os especialistas trazem algumas estatísticas, eles mostram que é a minoria das pessoas que conseguem parar de fumar. Que muitas pessoas, mesmo quando conseguem também, elas têm recaída. Os próprios especialistas contam essas histórias. Que na verdade são estatísticas de fato. Mas são estatísticas com base em pessoas que não têm conhecimento algum do processo de parar de fumar completo, né? Porque às vezes a pessoa tem algumas partes desse processo, alguns fragmentos, mas ela não sabe de fato o que vai fazer você conseguir parar de fumar. E a maioria das pessoas que tentam e não conseguem, ou conseguem, mas depois elas têm a recaída e depois elas não voltam mais a tentar e ficam presas para sempre ao vício do cigarro, o que acontece é que elas não têm o conhecimento. E que bom que você está tendo acesso a isso agora. Que bom mesmo. Eu digo que bom mesmo porque até hoje eu não vi nada igual no mercado. E foi assim, que olhando para o meu processo e hoje olhando para as minhas alunas, que eu vejo que eu tenho algo muito valioso. Na época eu já sabia, mesmo sem ter a prova das alunas e tudo mais, né, 6 anos atrás, eu já tinha a noção que eu tinha um conhecimento muito valioso. Mas é que também eu não me sentia preparado. Por que eu não me sentia preparado? Eu tinha meus preconceitos também. Porque eu não sou um profissional da saúde, não sou médico, não sou enfermeiro, não sou nada disso. Né? Eu sou apenas um estudioso que por conta própria foi ler livros, que sim, foi buscar conhecimento, porque eu fiz um curso de coach PNL com minha irmã, curso de hipnoterapia, fui buscar cursos para aprender sobre como funciona a mente também, mas não sou um profissional da saúde tradicional. Então eu tinha muitos preconceitos com isso, muitas inseguranças em relação a ensinar isso, e será que vai dar certo para as pessoas também. Mas cada vez mais que eu pensava sobre isso, cada vez mais que eu colocava num papel esse plano, mas eu tinha certeza que ele funcionava para as pessoas também, porque ao longo do tempo eu fui entendendo como funciona a mente, comecei a atender as pessoas para outros objetivos, para outras coisas que elas queriam desbloquear, como a própria timidez, que inclusive era um problema que eu tive também, né? E eu utilizei essa técnica para vencer a timidez. Obviamente, eu fui atrás de um curso de oratória, porque eu tinha essa timidez e eu tinha vergonha de estar aqui, por exemplo, dando uma aula. E eu fui atrás do curso de oratória para vencer isso. Junto ao curso de oratória, eu usei algumas técnicas aqui que eu conheço também. Então, ao longo do tempo, eu fui atendendo algumas pessoas, fui expandindo a minha mente e fui entendendo que sim, eu tinha um conhecimento valiosíssimo e que valia a pena ser compartilhado com outras pessoas. E o processo de vencer todas essas barreiras, toda essa timidez, demorou esses longos 6 anos. E eu vou falar, a principal barreira, sim, foi a timidez.
Mas hoje eu tenho a plena consciência que qualquer barreira que eu quiser vencer, eu posso utilizar as técnicas que eu utilizo para te ajudar a parar de fumar, para vencer qualquer barreira. É por isso que eu falo que você consegue eliminar a ansiedade, você consegue pelo menos aprender a lidar melhor com suas emoções e consegue sim voltar a sonhar, a ter uma vida que você deseja no seu coração. E agora eu quero saber, você está pronto para parar de fumar definitivamente? Está? Porque agora a gente vai entrar na metodologia, tá bom? A gente vai entrar não só na metodologia, mas nos conhecimentos que são necessários para que você entenda a metodologia. E antes de iniciar aqui o método em si, eu gostaria de compartilhar uma frase de Sun Tzu que tem tudo a ver com a metodologia, tem tudo a ver com esse processo, que é um processo de descoberta. Então vamos lá para a frase? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Ou seja, para você conseguir vencer o vício com mais assertividade, para você que não tem tempo a perder, faz sentido você entrar nessa batalha contra o vício do cigarro com o máximo de um arsenal possível. E para isso, você precisa não só conhecer a si mesmo, como você funciona, como funcionam as suas emoções, seus pensamentos, como funciona o seu cérebro, a sua mente, mas também precisa entender como funciona o vício do cigarro e o que ele faz de fato com você. Então, vamos começar pelo começo. O que é um vício do cigarro? Normalmente, como começa o vício do cigarro? Você está num ambiente com pessoas que de alguma forma te influenciam, diretamente ou não, a começar a fumar. E talvez você não se lembre, mas algumas motivações te fazem você querer acender aquele primeiro cigarro. E uma delas é que por o cigarro ser proibido para menores, a gente quando é criança, na ânsia de ser adulto, porque adulto significa pra gente liberdade, significa poder fazer o que quer, a hora que quer, não precisar dar satisfações pra ninguém. Então, na nossa ânsia de ser adulto, com essa imagem do adulto que a gente tem, de que é uma pessoa livre que faz tudo o que quer, a hora que quer, a gente quer antecipar a nossa vida adulta. E a gente tem nesses símbolos como o álcool, como o cigarro, algo que é só permitido para maiores de 18 anos, a gente tem nesse objeto, né, no cigarro, o atalho perfeito para se tornar adultos. Esse é um dos pontos. E outro ponto que às vezes também influencia a gente a fumar o primeiro cigarro é a gente fazer parte de um grupo de pessoas. Às vezes são pessoas que a gente enxerga como pessoas descoladas. Quando são adultos, né, quando a gente é mais novo e começa a ter o desejo por fumar, é quando a gente vê adulto e a gente vincula ao adulto a figura de autoridade também. Então, aquela sensação de liberdade, né? O adulto pode fazer o que quer. Todas essas sensações e também o desejo de fazer parte de uma comunidade descolada, entrosar com pessoas que parecem ser pessoas legais, cools, da hora, né? Então, esse desejo de fazer parte de uma comunidade acaba atraindo a gente pra gente fumar. Inclusive, muitas propagandas antigamente, não só as propagandas antigamente, tá? Porque as propagandas antigamente eram abertas, né? Eram permitidas. Hoje tem algumas propagandas veladas, então você vê personagens de filmes muito atraentes e figuras de autoridade também fumando cigarro. Quando você não vê elas de forma atraente fumando cigarro, você vê elas fugindo de uma situação muito difícil, quando elas estão mal na vida, quando elas estão passando por algum momento difícil, alguma decepção, alguma desilusão, ela tá lá acendendo cigarro, fumando. E dessa forma, vai inserindo essa ideia do vício na sua cabeça. E depois que tá gravado na sua mente essas informações, você só precisa de um momento para pegar um cigarro, acender, tragar, sentir aquela fumaça preencher seus pulmões e começar a ter aquela sensação que infelizmente acaba te prendendo para sempre. E hoje talvez essa sensação seja boa. E eu admito para você que na época essa sensação era boa, mas hoje de verdade, vendo a realidade do que é o cigarro, que eu espero que você também passe a enxergar, não é possível você querer mais fumar com essa informação que você terá na sua cabeça, caso você persista no processo. Bom, e a partir do primeiro trago, o que acontece então? Você tem um gatilho, então desejo de fumar, seja a informação que você recebeu de alguém, né? Seja esse desejo de se tornar adulto, isso é um gatilho. É o que desperta a vontade de você de ter uma ação. Então aqui você vai ver aqui uma imagem que eu fiz, onde eu mostrei aqui o que é o vício do cigarro. Então primeiro você tem um estímulo, que eu gosto de chamar de gatilho, aí depois isso vai fazer despertar uma necessidade de agir para satisfazer essa primeira necessidade do gatilho. E aí isso vai ser uma ação. E essa ação, pro vício do cigarro, obviamente, é você pegar o cigarro, acender ele, dar aquela tragada, e assim, em sequência, você vai ter uma recompensa. E essa recompensa é a sensação de prazer que você sente. E essa sensação de prazer pode vir com o alívio de uma ansiedade, de um estresse, de uma raiva, de qualquer emoção ruim, de uma frustração que você teve, não interessa. E assim que você tem a sensação de alívio, que é um prazer, novamente, quando você tiver qualquer situação ruim, que acaba sendo gatilho, você vai repetir essa ação. E além desse ciclo vicioso, também tem o ciclo vicioso da nicotina. A partir do momento que você fumou o primeiro cigarro,
os seus receptores de nicotina do seu cérebro, eles passam a receber essa nicotina e eles liberam quase que imediatamente ali muito prazer para você. Dopamina, serotonina, e esses hormônios, né, e também hormônios entre aspas, porque a serotonina acaba não sendo um hormônio, e assim esses hormônios são liberados, né, esses neurotransmissores são ativados, e você começa a ter uma sensação de prazer tremenda. E do ponto de vista físico, então, é isso que acontece. Você consome o cigarro, acende o cigarro, traga ele, recebe a nicotina, seus neurônios receptam essa nicotina, libera prazer. Liberou prazer, você entra num ciclo de vício também. E aí isso é o que os especialistas chamam de dependência física. Recebe a nicotina, tem a sensação de prazer, e aí novamente você vai ter o gatilho para ter uma vontade, e a nicotina ela atua por um curto período de tempo. Então, logo que começa a baixar o efeito da nicotina, seu cérebro vai querer mais, e essa é a dependência físico-química. Tá? A primeira que eu mencionei é a dependência emocional. Você, para lidar com emoções, você precisa do cigarro. Além disso, também tem a dependência comportamental. Os ambientes que você frequenta e também tem a questão dos seus lábios e da sua mão. Ter o cigarro na sua mão e tocar o cigarro nos seus lábios, essas regiões são áreas erógenas, são áreas que nos dão prazer. Então você também tem prazer simplesmente pelo contato do cigarro com a sua mão, do contato do acender o cigarro, da sensação da fumaça entrando nos seus pulmões. Tudo isso acaba gerando também sensações de prazer em você, e aí isso causa dependência comportamental. E com isso também, além dos ambientes onde você frequenta, isso tudo acaba gerando a dependência comportamental, dependência físico-química e a dependência emocional. Então agora eu gostaria de fazer com você um raio-x do vício do cigarro. Não só do vício do cigarro, mas dos vícios em si, mas aqui principalmente do vício do cigarro, ok? Eu vou começar fazendo uma analogia, que eu gosto de chamar de analogia da taça do prazer. Aqui eu não tenho uma taça agora comigo, mas eu tenho uma garrafa. Então, vou deixar ela aberta aqui para ficar mais fácil o exemplo, pelo menos visualmente falando. O que acontece é que a gente tem como se fosse uma taça dessa, né? Imagina que isso é uma taça, uma garrafa dessa, que a gente precisa preencher essa garrafa com prazer. O prazer nada mais é do que hormônios e neurotransmissores sendo ativados, te dando sensação de prazer. O ser humano tem essa necessidade de preencher essa taça. Quando a gente não preenche essa taça com prazeres positivos, né? Infelizmente, os prazeres positivos você vai aprender aqui, mas infelizmente eles não são ensinados nas escolas. Infelizmente, esse é um conhecimento que não está disponível, tão acessível ao público em geral. Acredito que nos próximos anos tudo isso vai ficar mais conhecido, mas infelizmente apenas pouca porcentagem da sociedade tem consciência disso, tá? E normalmente são as pessoas que mais têm acesso a recursos financeiros, mas ainda assim, mesmo muitas pessoas com recursos financeiros ainda não têm acesso a esse conhecimento. A gente, como ser humano, precisa preencher essa taça com prazeres positivos. Quando a gente não preenche com prazeres positivos, né, que eu gosto de chamar do caminho da virtude, do caminho do prazer de verdade, a gente tem que preencher com algum prazer. A gente acaba escolhendo os prazeres negativos, que são os prazeres artificiais, que são os vícios. Tá? Os vícios, em geral, eles causam muito prazer na gente. E qual é o problema dos vícios? O problema dos vícios é que você consegue esse benefício do prazer de forma muito fácil, com custo muito baixo, com custo energético muito baixo. Você gasta pouca energia para conseguir ter um pico muito forte de prazer. E quando isso acontece, nosso cérebro tem um padrão de comportamento de fábrica que busca economizar energia. Isso é bom para nossa sobrevivência, mas não é tão inteligente para nossa vida em geral. Porque o que acontece? Se ele é feito para economizar energia e prazer é algo bom, ele vai sempre buscar o caminho mais fácil. Se a gente não usar a nossa mente, a gente vai buscar pelo caminho mais fácil. É por isso que é tão mais fácil se viciar, buscar o prazer pelos vícios, do que pela forma das virtudes. E basicamente, com quais hormônios a gente precisa preencher essa taça, então? E basicamente são 4 hormônios, entre aspas, tá? Porque serotonina não é um hormônio, tá? Serotonina é só um neurotransmissor, mas que ativado ele libera uma sensação de prazer. O restante são todos hormônios, tá? Só tecnicamente falando. Primeiro é a dopamina, segundo é a serotonina, terceiro é a endorfina e o quarto é a ocitocina, ok? Você precisa preencher com esses hormônios de forma positiva. Caso contrário, esses hormônios também podem ser ativados de forma negativa. O cigarro ativa muito forte a dopamina, que é o hormônio de prazer. E eu vou trazer agora exemplos de prazeres artificiais e exemplos de prazeres positivos para que você consiga preencher a sua taça, o seu copo, a sua garrafa com esses prazeres positivos. Você vai entender até por que as pessoas tendem a cair mais para os vícios com esses exemplos. Então você quer prazer artificial? Toma, é facinho você consumir esse prazer. Jogos de todos os tipos libera dopamina muito fácil. Jogos de todos os tipos, apostas, tigrinho, alimentos repletos de açúcar, gordura, carboidrato, luxúria, sexo por sexo, masturbação, pornografia, reclamar da vida, falar mal da vida alheia. E voltando aqui no sexo, por que eu cito luxúria, tá? Porque o sexo não é algo ruim. O ruim é o sexo por sexo só para preencher um vazio, tá bom? Sem conexão nenhuma.
Então, voltando aqui, reclamar da vida, falar mal da vida alheia, preguiça, deixar tarefas importantes para depois, o famoso procrastinar, né? Cigarro, bebida alcoólica, anabolizantes, remédios para aliviar dor, outras drogas lícitas e ilícitas, né? Remédios também para dormir, tem vários tipos de remédios aí que viciam para emagrecer. Programa de fofoca, notícias, coisas novas, novidades, né? Mesmo que são coisas trágicas, libera dopamina no seu cérebro. Redes sociais em companhia, TikTok, Instagram, YouTube, Kawaii, Twitter, o X, né? Aquela notificaçãozinha do WhatsApp, ficar vendo grupo de WhatsApp, vídeo que são compartilhados, tudo isso libera muito hormônio de forma negativa. Netflix nem se fala, então, é série atrás de série, fora o tempo que você perde com aquilo. Enfim, essas são algumas das formas de você conseguir prazer de forma artificial. E agora, você quer prazer de verdade? Então, tá bom? Vou te dar prazer de verdade. Pratique esporte, faça atividade física. Faça atividade física de alta intensidade, aquela que faz seu coração bater forte e faz seu corpo transpirar. Dançar. Tenha pelo menos um hobby, então costura, artesanato, leitura, filmes, estudos, viagem, cultivo de plantas. Tem vários tipos de hobby, coisas que te dão prazer ali, que você precisa se desafiar, precisa colocar uma energia para fazer aquilo. Também. Pratica meditação, pratica gratidão. Começa a elogiar mais as pessoas, se alimenta de forma saudável, alimentação rica principalmente em uma variedade ali de nutrientes, vitaminas, esteja mais em contato com a natureza, coloca os pés na grama, banhe-se no mar, na cachoeira, tome sol diariamente, desenvolva a sua espiritualidade, desafie-se mais, desenvolva habilidades de forma intencional, alguma habilidade que você sente que tem vontade de desenvolver, como eu mencionei, a comunicação, eu era uma pessoa tímida, né? Então, a comunicação, disciplina, responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Comprometimento, flexibilidade, se desafie, se coloque em situações para você se desenvolver em cada uma dessas características, desde que faça sentido para você. Vença seus medos. Faça caridade sem esperar nada em troca. Nada. Desenvolva a autoestima. Busca terapia e formas de autoconhecimento. Viaje mais, caso você goste, caso você possa. Mas a verdade é que a gente sempre pode dar um jeito, dar uma prioridade para viajar. Conheça novas culturas, né? Pronto. Falamos aqui, sempre dá pra dar um jeito. Quanto dinheiro você já não gastou com cigarro, né? Uma viagenzinha simples, não precisa ser pra nada demais. Passear pela sua cidade, pegar um busão, sair pela sua cidade, não é questão de dinheiro, é questão de usar a criatividade. Aprenda coisas novas. Tudo isso que eu tô te falando vai liberar muito hormônio positivo e vai fazer muito bem pra sua autoestima. O que é o contrário no caso dos vícios. O vício faz mal pra sua autoestima. No final, prazer de verdade dá trabalho, mas é muito mais satisfatório. E agora, ficou muito claro, muito entendido, porque seguir pelo caminho do prazer de verdade é mais difícil e tem muito mais gente caindo pro caminho dos vícios, porque inclusive muita gente nem sabe que açúcar e um monte de coisa aí acaba sendo vício, né? Notícias, site de fofoca e tudo mais. E o problema é exatamente esse, o caminho dos vícios, ele destrói a sua autoimagem. Você não tem senso que você tem capacidade de fazer as coisas porque você não consegue nem se controlar. E no caso do vício do cigarro, ele tem malefícios que, infelizmente, eles não são aparentes. Então aqui a gente vai fazer um raio-x do vício do cigarro. Na embalagem, eles mostram os malefícios que são aparentes. Os malefícios que talvez você até conta na sua cabeça, porque quando a gente está viciado, o que acontece é que a nossa mente, de alguma forma, ela distorce a realidade. E você passa a não enxergar o que de fato são as coisas. Por isso, estamos fazendo aqui um raio-x. Aqueles malefícios que tem na caixinha do cigarro, você distorce todos eles. Inclusive, não é que você apenas distorce. Eles têm uma tendência a acontecerem no médio, longo prazo. E você conta uma história para você que isso talvez nem aconteça com você. Você prefere acreditar na ilusão do que achar que será possível isso. Mas a verdade é que o cigarro não faz mal só pelos malefícios que você pode vir a ter, né, de doenças. Talvez você nunca venha a ter doenças. Então, quais são os malefícios do porquê que não vale a pena fumar? Como eu já mencionei, o problema do vício do cigarro, muito maior, é a sua autoestima, tá? Eu já mencionei isso, mas por que eu tô falando isso novamente? Porque talvez você não tenha percebido, mas tem pessoas sim que têm sucesso tal financeiro, mas talvez ela não tenha um sucesso em outras áreas da vida dela e você não sabe, porque a gente tende a olhar só para as aparências, tá? Mas até uma pessoa engravatada, tem um bom trabalho, ela pode ter sim uma baixa autoestima. E a verdade é que o cigarro impede você de viver o melhor que a vida tem para te oferecer. Você está vivendo muito à margem do que você poderia devido ao vício do cigarro. Porque quando você fala, quero parar de fumar, e você não faz isso, automaticamente você sente que você não é capaz, como eu já falei, você sente que você não está no controle da sua vida, e isso derruba a sua autoestima. E para os momentos desafiadores da sua vida, onde você precisa tirar uma energia de si, essa energia vem muito mais baixa do que deveria vir, porque você não tem o seu senso de que você é uma pessoa incrível. E com isso, você nem sabe as coisas que você está perdendo da vida, essa é a verdade. Então, por ignorar tudo isso, parece que o cigarro não é algo tão ruim assim. Outro ponto é que o cigarro, como outros vícios também, mas o cigarro, ele é muito fácil de acesso e ele libera dopamina muito rápido. E você faz isso várias vezes ao longo do dia. O que acontece é que quando você faz isso várias vezes ao longo do dia, o seu sistema dopaminérgico, que é um sistema relacionado à motivação, ele fica desregulado. Ou seja, fazer tarefas desafiadoras para você acaba sendo uma experiência frustrante, acaba sendo uma experiência de dor apenas.
e seu cérebro não consegue liberar dopamina para você conseguir se desafiar, para você conseguir se manter perseverante em uma tarefa mais difícil para você. E tudo isso acontece porque o seu sistema, por tanto da dopamina, tanto prazer que é liberado de forma fácil, ele fica dessensibilizado também. É por isso que é muito mais difícil enxergar o prazer da vida nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas liberam uma dopamina muito sutil. E para você conseguir sentir o real prazer da vida, você precisa desintoxicar. Talvez você tenha, assim, sinta prazer, mas não é nada perto do que você sentiria caso você tivesse desintoxicado dessas dopaminas baratas que você tem consumido, tá? E eu falo isso do cigarro, mas também tem todos aqueles outros exemplos que eu te dei. E agora, eu gostaria de citar para você também os benefícios, né? Chega de falar de coisas ruins, vamos falar de benefícios que você vai ter caso você pare de fumar, mas principalmente aqui dentro do método PIMA. Por que eu falo aqui dentro do método PIMA? Porque nos outros métodos é um pouco na sorte. Talvez você pare, talvez você não pare, e talvez você nem aprenda a usar a sua mente ao seu favor. E aí, com isso, muito provavelmente, em outros métodos, você acaba até terceirizando. Então, você troca apenas de vício. Você troca o vício do cigarro por um vício em comida, você troca o vício do cigarro por um vício em celular, você troca o vício do cigarro por, sei lá, qualquer outro vício, bebida que seja. E aqui a minha proposta é realmente para você solucionar o seu vício. Então, os benefícios que você terá parando de fumar com o método PIMA são mais energia, mais vigor físico para brincar com seus filhos, para brincar com seus netos, com seus sobrinhos, para você passear mais com as pessoas que você ama, para você passear mais sozinho, para você praticar mais esportes, para você se desafiar nos esportes, desafiar a sua capacidade física, a sua capacidade mental, porque sempre desenvolver a sua capacidade física está muito relacionado ali com o seu mental, né? Então você vai ter mais energia para viajar mais. E aí, juntando a energia com mais libido, você também vai poder fazer um amor gostoso com uma pessoa que você ama, com seu grande amor, com sua esposa, com seu marido, com sua, sei lá, sua namorada que seja, com seu namorado, com quem quer que seja, tá bom? Desde que seja de uma forma saudável, que você esteja buscando ali uma conexão real, tá bom? É o que eu recomendo. Vai também sentir melhor os sabores, os perfumes, vai respirar melhor de forma mais leve também. Não vai ter mais pigarro caso você tenha. Eu tinha na época e eliminei totalmente. Eu tinha uma dorzinha no peito que eu sentia também constantemente. Ela foi embora. Eu sentia também tosse. Com muita frequência eu ficava com uma tosse seca de cachorro, de 6 meses. Às vezes também até soltava ali um catarro por conta das tosses. Mas ficava por muito tempo com uma tosse seca. Isso eu eliminei de vez. E eu não tenho dúvida que era por conta do cigarro. Você vai parar de se sentir um idiota gastando dinheiro com algo que faz mal para sua saúde. Principalmente se você é uma pessoa que não tem tantos recursos assim. Que esse recurso, o dinheiro, é algo limitado para você. Então você vai parar de se sentir uma babaca gastando dinheiro que você nem tem, como era eu na época. Eu me sentia um babaca, porque eu era estudante. Na época, ainda quando eu comecei, eu nem trabalhava, ou seja, eu fumava com o dinheiro que eu recebia dos meus pais. Então, era um babaca total, né? E a gente se sente babaca porque a gente é, de fato, quando a gente faz isso, gasta dinheiro, né? E aqui é muito legal, né? Gostaria de compartilhar com vocês, porque minha aluna, eu propus para elas também comemorarem a cada mês que elas estão sem fumar. E a minha aluna, que vai completar o primeiro mês agora, dia 1 de abril, eu sugeri para todos os meses elas comemorarem de alguma forma diferente. E ela disse que ia comemorar comendo no japonês, levando a diarista dela para comer nesse restaurante. Imagina a sensação dela. Agora eu não gasto mais dinheiro com cigarro, eu vou gastar o dinheiro desse mês aqui, levando a minha funcionária para comer um japonês. Top, entende? É uma forma de comemorar e ainda ver o seu dinheiro, ter a percepção do seu dinheiro sendo bem utilizado. E, inclusive, dando prazer também, liberando prazer. Não só de fazer o bem para alguém que você gosta, mas também um prazer ali de uma alimentação boa, gostosa, né? Prazerosa. Não tô falando que comer demais é bom, mas comer é sim prazeroso, e se for na medida de forma saudável, também é muito válido. Outro ponto é que não vai ter mais aquele cheiro fedido do cigarro, inclusive se você acabou de fumar ou fumou faz pouco tempo, dá uma cheiradinha aí na sua unha. Você que é mulher, tem o cabelo longo, ou homem também, dá uma cheiradinha no seu cabelo, na sua roupa, sente esse cheiro. Isso talvez você tenha até se acostumado, acha gostoso, mas é extremamente desagradável para as outras pessoas ao seu redor. E você vai eliminar isso. E esse cheiro, inclusive, atrapalha a sua relação com as outras pessoas, mas você acaba nem percebendo isso, tá? E às vezes outras pessoas nem sabem também porque é inconsciente. A gente não gosta de estar perto de pessoas que estão com cheiro ruim, simplesmente assim. Aí você fala assim, não, mas as pessoas me amam. Então você precisa que as pessoas te amem com esse cheiro, sério isso? E é isso que você dá em troca para elas? Pensa bem, a sua pele ganha mais vida. Eu várias vezes vi a minha pele extremamente ressecada. E eu sabia que era por conta do cigarro. E no método PIMA você ainda vai aprender a criar hábitos positivos. Você vai aprender a ter mais conexão espiritual, independente do que você acredita da sua religião. A gente tem a nossa essência divina. E é isso que eu vou te propor também, a você ter mais uma conexão com esse seu eu interior, esse seu eu divino. Eu também vou aprender a lidar com a ansiedade. Desde a época que eu fumava, eu tinha crises de ansiedade, ataque de pânico, sabe? Achar que vai morrer, ter uma parada cardíaca. Não sei se você já teve isso, mas é horrível. Eu não tenho crise de ansiedade desde aquela época que eu parei de fumar. Ou seja, é muito possível lidar com a ansiedade, não ter mais essas crises, tá?
tá? E o ponto é, não é problema, tá? Porque problema hoje, inclusive, parando para analisar, eu tenho muito mais problemas do que na época. Só que a questão é, hoje eu sei da minha capacidade de lidar com os problemas, por isso eu não tenho necessidade de me desesperar e eu não fico com um pico de estresse alto com muita constância, que é o que faz disparar a ansiedade, que é o que faz até, depois de um certo tempo, ter a depressão, tá? Então, é possível ter uma vida muito mais leve e saudável mentalmente. E dentro do método PIMA eu também vou te ensinar, né, assim como criar hábitos, também colocar projetos que são importantes para você. A como você traça um plano para desenvolver projetos que são importantes. Pode ser uma viagem, pode ser iniciar uma atividade física, pode ser até dar o passo de iniciar um negócio, não sei. Eu vou te ajudar nesse processo de você planejar, de você criar o passo a passo também, caso você tenha esse interesse. No método PIMA você vai melhorar as suas relações também, que pode ser com o seu chefe, pode ser com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, seus pais, pode ser a relação com o seu animal, com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu passarinho, pode ser também a relação com as pessoas na rua, na vida, pode ser até a relação com Deus e até com a vida em si, a como você se relaciona com a vida. Tudo isso eu tenho certeza que com o método PIMA e você colocando em prática, se comprometendo, tudo vai acontecer. E agora, após esse raio-x completo, essa tomografia, essa ressonância magnética que a gente fez aqui sobre o vício do cigarro, eu preciso te contar um pouco como funciona então a mente. A mente é dividida em duas partes, mente consciente e mente inconsciente. E a gente precisa entender isso para entender também as nossas motivações e como é o modo de funcionamento da nossa mente e por que a gente fica preso então ao vício do cigarro. E para representar aqui a mente consciente e a mente inconsciente, eu vou deixar aqui essa imagem de um iceberg. A parte de cima é a parte da mente consciente, a parte de baixo é correspondente à mente inconsciente. E como vocês podem ver, a mente consciente ela é responsável pela racionalidade, pela observação, pela decisão e pela capacidade de análise. Essa parte da mente consciente também, ela funciona no modo mais mecânico. Pensa num carro. O carro mecânico ele é mais lento. Você tem que fazer o direcionamento ali, você tem que fazer essa decisão, ela não é automática. Quando é automático, né, como você vai ver aqui, a mente inconsciente, ela funciona no modo automático. E ela é responsável pela intuição, pelas emoções, pelo instinto, pelos comportamentos padrão, pela memória, né, então pelos hábitos e também pelas crenças. Como eu disse, ela funciona no modo automático. O modo automático é muito rápido. É aqui que está o vício. O vício ele é tão rápido e a gente nem questiona porque ele é tão rápido. A gente repete, 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 repete. Inclusive, se a gente falar que vai parar de fumar, é capaz de do nada você se pegar fumando. Sabe quando você fala assim, eu vou fazer um jejum de chocolate, e do nada você está numa festa e você nem percebe que você já está comendo esse chocolate? Isso acontece porque você está no modo automático, tá? Quem está comandando a sua vida não é necessariamente você. São os padrões que já estão inseridos lá no seu subconsciente. É por isso que alguém fala, vou emagrecer, não emagrece. Alguém fala, vou parar de fumar, e não para. E aí, sabendo agora como funciona a sua mente consciente, mente inconsciente, a gente vai entender agora como funcionam as suas motivações. E o que então é a tal da motivação? Basicamente, é o motivo que te leva a agir. Então, vamos dividir agora essas motivações em duas partes apenas, tá? Uma das motivações que fazem a gente agir é pela busca pelo prazer. E a outra é a fuga da dor. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem esses dois modos funcionando por padrão na nossa mente, tá? Então, a gente está constantemente agindo ou para buscar o prazer ou para fugir da dor. Isso é uma programação de sobrevivência que está instalada em nossas mentes. E qual que é o problema? Tem um problema aqui, sim. O problema é o significado que você dá para a dor e o significado que você dá para o prazer. Como assim, Cana? Sim, nem sempre prazer, como você já viu, é algo bom, mas também nem sempre dor é algo ruim. E se você agir somente buscando prazer e fugindo da dor e não tiver alinhado, você não tiver escolhido na sua mente o que é prazer e o que é dor, você vai fazer só o que você quer e vai cair facilmente numa vida de vícios e de prazer fácil e uma vida que vai te fazer muito mal no final das contas. E como assim dor pode ser algo bom? Pensa bem, se o processo de parar de fumar envolve dor, porque envolve dor, né? Você vai ter que se desapegar de algo que te dá prazer, então tem uma dor. E você não tiver instalado que dor às vezes é algo bom, tá? Porque você vai atingir algum objetivo com isso, quando você vencer essa dor, você vai tender a fugir de situações de dor que poderiam ser muito boas, como é o caso de largar o vício do cigarro. Você vai fugir, talvez, de vencer a sua timidez. Você vai fugir de um trabalho que, às vezes, paga melhor, mas também ele te desafia mais. E você vai falar, isso não é pra mim. Então, ter a dor como algo ruim, passar a vida fugindo disso, não é algo que vai ser muito bom pra sua vida. Por isso, você precisa aprender a usar a sua mente, a entender o que é dor, o que é prazer, e fazer suas escolhas. Nesse processo também, uma confusão, um equívoco que a gente faz é o quê? É que a gente busca o prazer sempre de forma imediata, né? E basicamente a força de vontade, né? Que tanto as pessoas falam que para parar de fumar precisa ter força de vontade, mas na verdade a força de vontade é um equívoco, tá bom? Porque ela é limitada. E se você contar somente com a força de vontade para parar de fumar, você vai fracassar miseravelmente, tá? Porque a força de vontade é algo limitado. Bom, voltando ao ponto aqui, é que a força de vontade nada mais é do que você se abster de um prazer imediato
para ter um prazer futuro. E às vezes até viver uma dor no momento para ter um prazer futuro. O problema é que as pessoas imediatistas e que elas caem nos vícios, ela começa a treinar a mente dela que prazer só é bom se for agora. E dor é sempre algo ruim. Por que ela grava isso na mente dela? Porque sempre que ela sente uma dor, de um desconforto emocional, ela recorre ao cigarro. E ela começa a gravar padrões muito equivocados que acaba te afastando de várias coisas que você poderia conquistar na sua vida. Porque a verdade é, as coisas mais valiosas que você pode conquistar na vida, elas custam e envolvem um processo de dor. Para que você inverta tudo isso, eu criei um protocolo que chamo de inversão mental, um protocolo de inversão mental, onde o cigarro, ao invés de ele significar prazer, ele vai passar a significar dor. E não formar agora, né, saber lidar ali com as suas emoções, vai começar mesmo no primeiro momento tendo desconforto, vai significar prazer, porque você vai entender que você vai estar se tornando um ser humano melhor, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais autoconfiante, e com isso a sua autoestima só vai crescendo. E com isso a sua autoestima só vai crescendo e você vai assumindo novamente o comando da sua vida. E agora eu vou começar a entrar mais a fundo no processo então de parar de fumar, e eu gosto de dividir esse processo em 3 Cs. Eu gosto de chamar ele de 3 Cs, porque são 3 Cs. Porque esse processo tem 3 fases. E a primeira fase é a fase da consciência. Então aqui você vai começar entendendo como a sua mente funciona, que é o que você já aprendeu praticamente aqui, mas vai um pouco além. Por que vai um pouco além? Porque você vai entendendo quem você é, tem vários níveis que você precisa elevar a sua consciência. E o primeiro passo ali, basicamente, de exercício no processo de consciência é o que eu chamo de mapeamento de gatilhos. Que se eu soubesse dessa técnica mais a fundo, eu não teria caído lá naquele primeiro ano. Porque o mapeamento de gatilhos, ele não serve apenas para você sair, tirar o vício do modo automático para o modo mecânico, ele serve também para quando você desacelera, sai do modo automático para o modo mecânico, para você inserir informações novas e também para você aprender quais são os gatilhos que fazem, que levam você ao vício do cigarro. Nem todos os gatilhos de todas as pessoas são iguais. Então anote bem aí, porque tem alguns gatilhos que são padrão, tá bom? Então são 4 gatilhos padrões, que são alimentos e bebidas. Tem pessoas que após comer e beber algo, já quer fumar. Outro gatilho é o ambiente, e esse gatilho aqui é o que eu caí. Eu caí no gatilho ambiente e no próximo junto, que são pessoas. Quando eu tiver recaída, eu estava na casa do meu amigo, o ambiente varanda, porque a varanda é um lugar onde eu sempre gostei de fumar, sempre que eu via a varanda eu tinha vontade de fumar. Então a varanda é um lugar que me relaxa. E as pessoas, eu estava com o meu melhor amigo, e era um melhor amigo que era a minha companhia de beber, de fumar. Então esses 2 gatilhos aqui eu vacilei e eu caí. Se eu soubesse desses gatilhos, eu já iria preparado, já sabendo que havia possibilidade. E a verdade é que, sabendo que existe a possibilidade, eu me afastaria dele pelo menos por alguns meses, até eu me estabilizar. Mas não sabendo de onde estava pisando, acabei caindo e isso me custou muito caro. Eu espero de verdade que você, sabendo disso, você também não caia. Fique sempre com os olhos bem abertos, que você seja muito vigilante, né? Então, vigiai e orai. Tá? Não sou religioso, tá bom? Mas aqui cabe muito bem a frase. Então, vigiai e orai. Porque não tem nada que é demais nesse vigiar e orar. Não tem nada que é demais. Porque você precisa estar muito esperto, porque a nossa mente ainda está no processo ali de transformação. E um exercício que eu trago para você mapear os gatilhos é você anotar cada cigarro. Por uma semana, pelo menos, você anota o horário e o número de cigarro que você está fumando naquele dia. Virou o dia, coloca um novo dia e faz novamente. Passou uma semana, no mínimo, aí você pode começar a fazer também, além de anotar o horário e o cigarro, anotar o gatilho que fez você querer fumar. No começo, talvez você não perceba ainda, mas tem gatilhos, tem emoções. Às vezes foi uma emoção, há meia hora atrás, você estava mais estressado. Então preste atenção, porque podem ser também as situações / emoções. Esqueci de falar, né? Tinha esquecido de falar. O quarto ponto são as situações e emoções. Então são 4 gatilhos, né? São pessoas, ambientes, comida, bebida e situações / emoções. Você anota qual situação, emoção que você vivenciou que fez você querer fumar. E conforme você vai fazendo isso, você vai desacelerando sua mente ali no modo do vício, do modo automático para o modo mecânico. E isso te dá um gap para você começar a inserir uma informação nova, tá bom? Essa é a sacada. Mas agora foca nos gatilhos para que você, quando venha parar de fumar, você não caia neles, para que você fique muito atento para não cair, tá bom? Eu falo, bato no martelo, porque é aí que mora o perigo. A segunda fase, então, o segundo C, é a coragem. Coragem para quê? Você precisa ter coragem, sim, para você escolher o dia D, anotar na sua agenda e falar, a partir desse dia eu não vou mais fumar, eu vou rasgar meu maço e vou jogar. Mas, no método PIMA, para você passar, para você ganhar uma coragem, a própria consciência em si, da preparação, que é a primeira parte, né, uma parte de preparação, a parte da consciência é uma fase de preparação para você chegar nesse dia D. Quando você chega nesse dia D, que é quando você precisa desse segundo C, que é a coragem, a própria consciência diminui o medo, tá? A própria consciência diminui o medo. Porém, tem outro ponto. Lá no método PIMA, eu desenvolvo um exercício de visualização, de mentalização, que eu chamo um protocolo de coragem para você conseguir vencer esse medo. Não é que o medo vai sumir totalmente, não. Mas a sua coragem, a sua autoconfiança vai crescer por meio desse exercício. E eu só tenho como te oferecer lá no método PIMA. Só com a consciência que você está tendo aqui sobre o vício do cigarro, sobre o raio-x,
você já consegue diminuir muito esse medo. Só basta você colocar a data na sua agenda. É isso, você precisa ter data para as coisas, tá bom? Inclusive, se você quiser tentar parar de fumar sozinho sem o método PIMA, também coloque uma data, seja honesto com você mesmo. Coloca uma data de qual é o limite que você vai tentar sozinho, sozinha. Se caso você não conseguir, procure ajuda quanto antes, vem aqui pro método PIMA, procura qualquer outro tipo de ajuda, vai no SUS, vai sei lá onde, procura ajuda. Porque senão você vai correr o risco de passar mais uns bons anos fumando, e isso é um fato, tá bom? É uma verdade. Porque a maioria das pessoas que deixa pra depois, passa um ano, passa 2 anos e não consegue parar de fumar. Então o ponto é, coloque data na agenda de qual é o limite que você vai tentar parar de fumar sozinho, sozinho. E agora vamos para o terceiro C, que é o final. Depois que você largou o cigarro, aí só basta a constância, tá? E ali no método PIMA eu te ensino lá o protocolo de inversão de modelo mental para você continuar fazendo o exercício, para continuar inserindo a informação de que o cigarro não é algo bom e de quem você vai se tornar, que é o que eu passo aqui Agora eu vou falar sobre o que significa o método PIMA em si, e falar como você vai praticar os 4 pilares do método PIMA, tá bom? Porque aqui no inversor do modelo mental você vai ativar praticamente todos esses 4 pilares, que é o que forma o método PIMA, que a gente vai começar agora. E no método PIMA, para você manter-se nessa constância também, eu trago algumas ferramentas. Uma delas você consegue acessar nesse livro que eu vou deixar aqui, tá bom? Que é o Manual da PNL, de Joseph O'Connor. É um livro onde ele traz técnicas de visualização, de mentalização, para que você também consiga ter mais força, mais coragem. Então tem um exercício que em inglês ele se chama anchoring, tá? Significa âncora. Basicamente é isso. Se você pesquisar na internet, no Google, PNL âncora, você vai achar várias práticas desse exercício. Isso ajuda muito não só aqui para a constância, mas também naquela fase da coragem, tá bom? Então, esse exercício, procure se caso você queira saber mais sobre esse assunto. E eu entrego no método PIMA algumas aulas onde você vai ter acesso a essas técnicas em aulas gravadas para você assistir e fazer essas técnicas de qualquer lugar onde você estiver. E como eu já mencionei aí alguns dos pilares do método PIMA, vamos lá então já direto para saber o que é então o PIMA, o método PIMA, o que é isso, de onde vem esse nome. E PIMA, basicamente, ele é um acrônimo. O que significa isso? Que cada letra desse nome, PIMA, tem um significado. E são basicamente os pilares, né? São 4 pilares do método PIMA, e cada letra significa um pilar. Então vamos começar pelo P, que é o propósito, que eu gosto de chamar também de porquê. É um porquê forte. Qual que é o seu porquê? A gente precisa, lembra das motivações? A gente precisa de uma motivação, a gente precisa de algo forte para liberar energia no nosso cérebro, para que a gente consiga entrar em ação, tá? Então, basicamente, isso é o que vai direcionar você a conseguir parar de fumar. Então, você quer ter mais energia, mas para que você quer ter essa energia? O porquê que você quer ter essa energia é o seu porquê forte, né? Junto a isso, tem várias outras coisas que você busca no parar de fumar. Você quer melhorar sua autoestima? Para que você quer melhorar sua autoestima? Você quer se sentir mais confiante? Para quê? Né? Para melhorar seus relacionamentos, de repente no seu trabalho, para se desempenhar mais, para ser mais produtivo, para ser mais criativo, não sei. Né? Os seus porquês são os seus porquês e você vai ter que descobrir. E aqui eu trago um exercício, né? Vou colocar aqui, inclusive, aqui abaixo, que é um exercício de ganhos e perdas. Basicamente, você vai replicar ele, vai escrever seus ganhos e perdas, mas não vai ser superficial, você vai sempre mais a fundo. Para que eu quero isso na minha vida? E você tem que fazer várias vezes. Cada resposta ali tem que estar clara na sua mente. Quando alguém te perguntar por que você para de fumar, quais são as perdas, quais são os ganhos de parar de fumar, quais são as perdas, quais são os ganhos de continuar fumando, isso tem que estar muito claro. E nessa imagem, você vai ver aqui que tem alguns pontos que estão em azul e alguns pontos que estão em vermelho. Mas, basicamente, os que estão em vermelho são os que estão te prendendo ao vício do cigarro. Então, provavelmente, se está te prendendo ao vício do cigarro, é o que você ganha fumando. E é o que você perde quando você for parar de fumar. E esses estão em vermelho. E os que estão em azul são os que vão fazer você conseguir parar de fumar. Então é o que você ganha parando de fumar e o que você perde se você continuar fumando, tá bom? E esses pontos em azul, eles têm que estar com a emoção lá no talo. Se você não ativar sua emoção lá no talo, você não tem energia, você vai continuar preso ao vício. Então a emoção tem que bater forte quando você olha para os pontos que estão em azul. E os que estão em vermelho tem que enfraquecer elas de alguma forma. Você tem que enxergar a realidade. Então, o que eu ganho fumando cigarro? Eu ganho, sei lá, me sinto aliviado ali do estresse. Tá, essa é uma forma positiva disso? Fala a realidade para você, não é. Não é uma forma positiva. Tem outras formas de conseguir esse alívio do estresse? Opa, tem. Lá o Cana me deu uma lista lá de coisas boas que eu tenho que praticar para conseguir ter um prazer de verdade, para preencher, lembra a minha taça? Então, vai lá, coloca em prática, tá bom? E coloca a verdade ali para você. Quando você coloca a verdade, aquilo enfraquece. E aí o ponto azul você tem que sempre lembrar nos porquês, né? Então, o que você perde se você continuar fumando? De verdade. Pô, eu perco energia, eu perco saúde. Tá, mas o que você faria com essa energia com sua saúde? Eu tô percebendo realmente, não consigo mais caminhar direito, não consigo praticar esporte que eu gosto com tanta energia, não consigo competir tão bem, sabe? Sei lá, não tenho ânimo nem para acordar direito, eu não tô tendo mais libido, não consigo mais ter tanto prazer em casa com o meu amor, com a minha esposa, com o meu marido, sei lá. Às vezes você acha que é porque perdeu tesão e às vezes é simplesmente porque o seu nível de estresse está muito alto, você fuma cigarro e sim, às vezes
conjunção das coisas acaba te dando uma perda de libido. O cigarro está te comprometendo, então coloca isso é verdade, isso é um fato. E se isso é importante para você, ter desejo sexual, é importante para você, eu acredito que é para todo mundo, inclusive, né? Então coloca lá nessa tabela as suas verdades, os seus porquês, o que está te atrapalhando. E sabendo desses seus reais porque você então quer parar de fumar, né? O que você ganha para de fumar e o que você perde se você continuar fumando, e você coloca aquilo que você quer para você, e você fortaleça isso todas as vezes que vier a vontade de fumar, quando você estiver em abstinência, tá bom? E também, até tomar a decisão de fumar, toda vez que você fumar, traga essa clareza também pra você. Olha, eu tô perdendo isso, ó, cada trago, tô perdendo isso, e vai lendo a sua lista ali, vai criando consciência, que assim você vai conseguir parar de fumar. É enxergando a verdade, na verdade, encarando a realidade, né? Não é só enxergando, você tem que encarar. Então, cada trago, dá uma lida ali naquela sua folha, lá na sua atividade, tá? E lá no método PIMA, a gente desenvolve esse propósito tanto nesse exercício também, mas junto nos exercícios de visualização, e mais no protocolo também de inversão mental, no protocolo da coragem. Então, agora a gente vai pro I, que é o I da identidade. Ele é extremamente importante, tá? Porque a identidade, hoje, talvez a sua identidade, a sua autoimagem, como você se enxerga, talvez seja alguém que você não tem tanto orgulho assim, tá? Alguém que você não se sente tão bem sendo você mesmo. Mas você quer se tornar alguém. E esse tem que ser o seu alvo. Então, as suas ações têm que começar a estar coerentes com esse novo eu. E esse novo eu, nessa sua nova autoimagem, não pode caber no cigarro. Então você tem que deixar bem claro, assim como eu fiz, que para mim, né, ali era a minha identidade que eu queria, que era o ser o pai de família, ser um exemplo para meus filhos, ser um excelente marido para minha esposa, não ter aquele cheiro de cigarro, não gastar o nosso dinheiro, o nosso orçamento com algo que faz mal para minha saúde, não gerar preocupações para minha esposa. Então, para mim, isso era muito importante. Então, cigarro não cabia nessa minha identidade. Mas não necessariamente você precisa ser a mesma pessoa que eu queria ser, tá? Você escolhe qual que é a sua identidade que você quer ser. Pô, eu quero ser só uma pessoa que cuida melhor da minha saúde e vive muito bem, né? Talvez você queira ser só uma pessoa que tem boa autoestima para conseguir, sei lá, ter promoção na sua carreira, para desempenhar bem no seu trabalho, para você vivenciar novos desafios, não sei, para viver uma vida mais plena, não sei, qual a sua identidade, quem que você quer se tornar, como que é esse homem, como que é essa mulher que você deseja ser. E nessa autoimagem não pode caber o cigarro. Você vai sempre se visualizar se tornando esse eu quando você parar de fumar, quando você dizer não pro cigarro, mas também você vai ter que visualizar quem você está se tornando de verdade fumando cigarro. A pessoa derrotada, a pessoa fracassada, a pessoa com a baixa autoestima. Se você visse energeticamente uma pessoa adoecida, veja você. Porque, de fato, de alguma forma você vai se tornando isso. Talvez não fisicamente, mas na sua mente. Então, enxergue isso, essa identidade ruim de alguém que você não quer ser, que você está se tornando quando você se rende ao vício do cigarro. E perceba que a identidade está diretamente ligada ao propósito, né? Então, quem eu quero ser, né, é um propósito também, né? Além dos objetivos lá de você querer ter mais energia, eu queria ter mais energia, eu queria ter mais disposição. Eu lembro que eu vivia num estado letárgico, eu não conseguia reagir. Eu sabia que estava fazendo coisas ruins para mim, não conseguia reagir, não conseguia levantar da cama, vivia numa preguiça tremenda, já estava entregue aos prazeres fáceis. Então, ficar lá parado era mais prazeroso do que levantar, agir e peitar a vida e fazer as coisas acontecer. Então, eu queria ter mais energia, queria sair daquela letargia, queria ter mais disposição, queria ter uma mente mais criativa, né, mais grata também, queria sentir mais gratidão, porque eu percebi que eu reclamava demais. E eu também queria ter mais dinheiro, mas sem energia, sem autoestima, eu percebia que aquilo estava me atrapalhando também de fazer mais dinheiro, de conseguir um trabalho bom. Agora a gente vai pro M. A gente vai pro M de mentalidade. Mentalidade é basicamente a forma como você pensa a vida, e a forma como você pensa a vida influencia diretamente nas suas atitudes, influencia diretamente em como você sente, nas suas emoções, e influencia, no final das contas, nos seus resultados, o resultado da sua vida. Então, se hoje você fuma, é porque talvez você tenha uma mentalidade, principalmente ali do imediatismo, não tem aquela visão de longo prazo. E quem vai ter a visão de longo prazo, e quem vai ter esse lado mais imediatista? Eu gosto de dividir aqui mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, tá bom? E se você ler o livro da Carol Dweck, tá, que é uma psicóloga aí, referência no assunto do desenvolvimento pessoal, ela é também de uma universidade, se eu não me engano, é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, talvez esteja enganado, tá? Mas procura lá o livro que eu vou deixar aqui na tela também, Mindset, de Carol Dweck, você vai entender melhor o que é a mentalidade de fixa, que é a mentalidade que te aproxima, que te prende ao vício do cigarro, e a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade que vai te ajudar a parar de fumar, que vai te direcionar para parar de fumar, tá bom? Então eu vou trazer aqui 3 perguntas básicas para você perceber se você tem mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. Então a primeira pergunta, né? Como você reage diante de um erro e fracasso? Diante de um erro e fracasso. Você se sente mal? Você sente que aquilo prova que você é uma pessoa que não é boa o suficiente? Se você se sente assim, é porque você tem a mentalidade fixa. Mas se você se pergunta como eu posso aprender com isso, como eu posso crescer com isso, como eu posso evoluir com isso, significa que você está visando o crescimento, o aprendizado. Então, nem todo mundo lida com as mesmas coisas da mesma forma. Nem todo mundo lida com os problemas da mesma forma. Uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela lida com a dificuldade, com uma oportunidade de crescimento. Inclusive, quando ela falha, o fracasso, o erro, ela lida como se fosse uma oportunidade de aprender algo com esse erro, com esse fracasso. E foi basicamente o que eu fiz. Com o meu fracasso do vício no cigarro, com a minha queda,
eu transformei isso em um conhecimento onde hoje eu posso ajudar as pessoas a parar de fumar. Então, graças a ter desenvolvido um pouco da mentalidade de crescimento naquela época. Porque, na verdade, porque eu comecei a ler, né? Comecei a me expor a esse assunto, comecei a buscar terapia, comecei a fazer mentoria, comecei a comprar cursos, e não só comprar, mas consumir. Porque se você entrar no método PIMA também e você não praticar, nada vai acontecer. Mas eu criei um sistema exatamente para que você consiga praticar. É incrível. E a segunda pergunta que eu trago aqui para você é: você acredita que a inteligência e a habilidade são algo que nasce ou podem ser desenvolvidos? Pessoas com mentalidade fixa acham que se não nasceu tão inteligente é porque eu não tenho dom e nem se esforça para conseguir desenvolver. Já uma pessoa com mentalidade de crescimento, ela sabe que toda e qualquer habilidade, mesmo que você não seja o melhor, você pode desenvolver ao ponto de ser bom. Então, eu era muito tímido, mas eu entendi que eu precisava disso para ensinar as pessoas como parar de fumar. Eu precisava vencer essa minha timidez. Então, eu fui buscar um curso de oratória porque eu entendi que eu posso desenvolver, apesar do medo. Tinha medo, sim. Tive muito medo por muitos anos. Eu era a pessoa que não levantava a mão para tirar dúvida na sala de aula, por vergonha da minha voz. Então, mentalidade fixa acha que não pode desenvolver habilidade, não pode desenvolver inteligência. Pessoas com mentalidade de crescimento sabem que com um pouco de esforço, ela consegue, não um pouco, na verdade, às vezes até muito esforço, né? Mas ela sabe que com algum esforço, com muito esforço que seja, ela vai conseguir atingir o objetivo de desenvolver a habilidade que ela precisa desenvolver. E você, mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento nesse ponto? Agora vamos para a terceira pergunta. Como você se sente ao ver alguém tendo sucesso em algo que você também deseja? Como que você se sente? Você se sente inspirada? Ou você começa a justificar o sucesso do outro como, mas fulano tem pai rico. Sabe quando você começa a desmerecer o sucesso do outro? Isso é quem tem a visão de mentalidade fixa. E a pessoa começa a desmerecer o sucesso do outro exatamente porque ela se sente inferior. Inconscientemente, talvez você nem perceba isso, mas inconscientemente, quando você começa a justificar o sucesso do outro como, teve sorte, como não sei o que lá, é porque você tá com de alguma forma, uma inveja, mas não é somente uma inveja, é porque você se sente inferior. Então, para justificar do porquê você não tem os mesmos resultados que ela, você fala que ela teve porque ela teve uma condição melhor que a sua. Mas a verdade é que se você procurar na vida, sempre você vai encontrar muitas pessoas em piores condições do que a sua, mas que também conseguem ter aquele sucesso. Então, é sobre você usar a sua mente e parar de relativizar as coisas para não se sentir mal, né? E a verdade é que quando você tem a mentalidade de crescimento, você tem uma autoestima boa, você não tem razão de se sentir mal, então você apenas se sente inspirado por essa pessoa. Independente se ela veio da quebrada, se ela já nasceu rica, se ela conquistou algo, tem mérito, né? Porque se fosse fácil assim, todo mundo que nasce bem de vida teria esse mesmo sucesso. E a verdade é que a gente sabe, até que para quem nasce bem de vida não tem. Por quê? Mentalidade, né? Obviamente, a gente tem que ser realista e saber que sim, para algumas pessoas vai ter mais dificuldade, para outras menos, mas esse não é o ponto, né? Esse não é o ponto. O ponto é, você vai fazer acontecer mesmo com as dificuldades, ou você vai ficar dando desculpas e falando que você não tem as mesmas condições que os outros, né? Principalmente aqui no processo de parar de fumar. Você pode falar, mas a minha vida é ruim, mas eu tenho vários problemas. Você pode ficar focando nisso ou pensar, é exatamente porque sua vida não é tão boa que parar de fumar vai te ajudar a ser uma vida menos pior, né? E talvez encontrar até a solução para sua vida começar a ser então boa, para começar a passar, então, a ter motivos de você agradecer mais. E isso, mentalidade de crescimento, vai te ajudar nesse ponto. E até para parar de fumar, porque parar de fumar tem suas dificuldades, mas se você identificar as dificuldades como só algo ruim, como eu já havia mencionado, você vai continuar travado. Mas se você identificar que as dificuldades fazem parte do crescimento e qualquer possibilidade de queda é só uma possibilidade de aprendizado novo, o que você deve ou não deve fazer para conseguir parar de fumar definitivamente. E, obviamente, aqui no método PIMA você vai economizar tempo, porque você não vai precisar ficar lendo tantos livros, você vai ter lá o exercício pronto na sua mão para você botar em prática, e mais do que isso, um método que é validado. Já 3 pessoas conseguiram parar de fumar com esse método. Eu e minhas 2 alunas, e esse é um projeto novo, ou seja, eu tenho 100% de aproveitamento nos resultados, então você não vai ser uma pessoa que não vai conseguir, até porque, já eu te explico lá, né? Você vai ter um acompanhamento, eu não te entrego a aula gravada e sumo da sua vida, não. Eu peito aqui o meu método. Eu vou te acompanhar aí durante 1 ano, se você quiser, obviamente. E agora, a gente vai para o último pilar, que é o pilar do A, que é a autoconsciência. A autoconsciência, assim como os outros pilares, né, eles vão te acompanhar desde o começo da jornada até o final. Autoconsciência nos faz relembrar daquela frase de Sun Tzu, que eu já mencionei aqui, que não basta você apenas conhecer a si mesmo, ou você só conhecer o seu inimigo, você tem que sempre se conhecer e conhecer o inimigo, para que você não corra risco de perder batalha alguma. E mesmo assim, se você perde, mas conhece a si, conhece o inimigo, você ganha, porque você aprende mais sobre os processos, e aí você avança um degrau para conseguir chegar no seu objetivo, que seja parar de fumar. Então, sempre busque o conhecimento, e o autoconhecimento é esse processo. Autoconhecimento é sobre conhecer a si mesmo e conhecer como o ambiente influencia em você, nas suas emoções, nas suas ações. Eu vou te trazer uma pergunta para você refletir um pouco. O que te impede de fato de parar de fumar hoje? Eu gosto de falar que a vida é feita de energia. Você já ouviu falar de TDAH? Mas TDAH aqui, na forma como eu dividi a energia, ela basicamente significa T de tempo, D de dinheiro, H
de TDA, né? Voltando aqui, bateu o TDAH. T de tempo, D de dinheiro, A de atenção e H de humor. Basicamente, a gente tem a nossa energia, né? A nossa vida é feita de energia e a gente usa a nossa energia dessa forma, seja com humor, ficando bravo ou ficando feliz. Feliz te dá mais energia, né? Quando você tá bravo, você perde energia. Se você usa um pouco da raiva para alguma ação, às vezes você até ganha energia, mas internamente, mentalmente, gasta demais, né? Não compensa fazer as coisas com muita raiva. Então, basicamente, é assim que a gente usa a nossa energia, né? Tempo, então a gente troca nosso tempo para fazer dinheiro, e aí a gente tem esse dinheiro, que é a nossa energia, para a gente comprar as coisas que a gente precisa, para realizar nossos sonhos, e a gente também tem a nossa atenção. Nem sempre que a gente está no trabalho, ou a gente está em um ambiente, às vezes assistindo uma aula, a gente está presente, a nossa atenção às vezes está no boleto para pagar, às vezes está em um compromisso que a gente tem amanhã, às vezes está em, sei lá, às vezes a gente só perdeu a atenção porque a gente perdeu a capacidade de prestar atenção na aula, nas coisas, na vida, né? E a gente vive às vezes muito aéreo, e o vício faz isso com você, faz você ficar cada vez mais aéreo, porque você está sempre em busca de um prazer rápido quando você está viciado. E aí, quando você fica muito tempo sem esse prazer rápido, então durante uma aula, você não tem tanto estímulo assim de prazer, você começa a ficar inquieto, não é verdade? Mas isso porque você já se tornou um escravo, né? O vício faz isso com a gente, o vício escraviza a gente não se torna mais uma pessoa livre como a gente nasceu para ser, né? Uma pessoa livre. Toda essa energia é o que a gente chama de vida. E se eu parar para perguntar para você, no último mês, não precisa nem ser toda a sua vida, mas no último mês, você tem dedicado sua energia, né? Então seu tempo, seu dinheiro, sua atenção, seu humor, a parar de fumar, ou você tem dedicado mais a continuar fumando? Essa sua energia, você tem gastado mais para conseguir parar ou para conseguir continuar fumando? Muito provavelmente, se você fumar hoje, é porque você gastou mais da sua energia fumando. E gastou pouquíssimo para parar de fumar. Então, o que te impede hoje, de verdade, não é só o medo, mas é a energia que você coloca para as coisas acontecer. E eu vou ser mais enfático, tá? Quando se fala de dinheiro, então, quando se fala de tempo, quando se fala de humor, quando se fala de atenção, você tem gastado mais em quê? Mais em consultas médicas para parar de fumar? Mais em livros, em leituras, então seu tempo, sua atenção. Você tem nutrido bons sentimentos de forma intencional, meditado mais para ter mais controle, inteligência, desenvolver uma inteligência emocional. Você tem lido livros de inteligência emocional, tem feito cursos sobre isso? Muito provavelmente não. Talvez tenha passado todo esse tempo, muito tempo até, não somente fumando, mas reclamando de político, reclamando dos seus pais, reclamando dos seus filhos, reclamando da sua esposa, do seu marido. E tudo isso vem fazendo uma bagunça emocional e tudo isso você sabe, é gatilho para você fumar mais e mais e mais. E o seu tempo você tem gastado também, muito provavelmente, rolando feed aí de celular, né? Preso aí no WhatsApp, usando o seu tempo fumando ou indo lá comprar seu cigarro, que seja. Né? Eu já fiz as contas uma vez, né? Nem lembro mais, mas a gente passa horas, na verdade, para quem fuma a vida toda, passa anos só fazendo isso aqui. Anos da sua vida só fumando, só fazendo esse gesto e indo comprar cigarro. Para você ter uma ideia, você perde anos da sua vida só com isso. Só se você pegar o tempo que você para fumar, tá? Normalmente o cigarro dura em torno de 5 minutos para você tragar ele inteiro, pra você ter uma ideia. Ao longo da vida, uma pessoa que fuma anos, eu mesmo já devo ter fumado, sei lá, meses, se eu não me engano, pela minha conta. É como se eu tivesse ficado meses, assim, só fazendo isso, meses da vida. Então, quanto tempo a gente dedica a fumar? Quanto tempo de vida a gente está perdendo com esse vício? E voltando à pergunta, o que te impede de parar de fumar? E sim, tenho medo, né? Tenho medo de deixar o cigarro, não saber como você vai lidar com suas emoções, com ansiedade, com estresse, né? Sem o cigarro. Tem esse medo. Mas a verdade é que esse medo é irracional. E o medo, ele faz você, quando você começa a ter ele, e você não age para matar, para acabar com esse medo só tende a crescer, e ele começa a criar umas ilusões que nem são verdadeiras. Então, quando você conseguir parar de fumar, você vai ver que não era tão difícil quanto você imaginava. Tem seus desafios, sim, mas não é tão difícil como você imaginava. E você, para vencer essa barreira do medo, só tem uma coisa que você precisa fazer, basicamente, né? Não tem muitas ações. Você não pode escolher muitas ações, porque senão sua mente fica confusa. Então, basicamente, você tem que saber essa ação e simplesmente agir. Você não precisa parar de fumar agora definitivamente, mas uma atitude inteligente seria você estar aqui no Método Pima. Então, para acabar com esse medo, você basicamente precisa só saber uma atitude, qual é o primeiro passo que você precisa dar e dar esse passo, depois dar o próximo, só que muito provavelmente você ainda não tem tanta clareza, ainda o assunto é muito novo para você, e é por isso que no Método Pima eu dou exatamente o passo a passo para que você não fique perdido, para que você não se perca no meio do caminho e desista do processo. Então você recebe as aulas com passo a passo para você conseguir chegar até o dia de largar o vício do cigarro e continuar perseverante, constante ali nesse processo, tá bom? Então agora, para você parar de fumar, eu só enxergo um passo para você conseguir fazer isso, para você vencer esse medo, porque se você não vencer esse medo, você corre um sério risco de passar mais anos e anos da sua vida fumando, porque o medo vai crescendo, ele vai distorcendo a realidade e nunca chega o momento certo, porque sempre você vai estar buscando um momento perfeito, um momento sem estresse, sem ansiedade, só que a verdade é que o cigarro está causando a maior parte desses problemas na sua vida. E o ponto é, não tem por que você ter medo também dar errado no Método Pima ou qualquer outro método que seja, ir no médico, no SUS, o que for. Não tem por que você temer, sabe por quê? Errado já tá ruim fumando, já deu errado, já deu tudo de errado, né? Tentar
É só uma oportunidade que você está tendo de chegar mais próximo desse seu objetivo de parar de fumar. Mas a verdade é que eu tenho certeza, aqui no Método Pima, você vai conseguir parar de fumar, e eu vou te falar por quê. Eu vou ser bem honesto com você. Você conseguiria até parar de fumar sozinho, sozinha. Você conseguiria parar de fumar só com o que eu ensinei você até aqui. Mas a probabilidade disso acontecer, ela é muito pequena. E se realmente você deseja parar de fumar, não faz sentido algum você querer continuar sozinho, sozinha, tá? Porque você vai estar indo para uma guerra com poucas ferramentas. Se você nem tem o hábito de leitura, provavelmente os livros que eu indiquei aqui você não vai ler. E se ler vai demorar muito tempo. E se ler também vai demorar muito tempo para entender qual ferramenta, como utilizar. Aqui eu trago no Método Pima para você o método validado com passo a passo. Por isso não faz sentido você não estar aqui no Método Pima, seja mais cedo ou mais tarde, não faz sentido. Até porque eu nunca vi nada parecido no mercado com o acompanhamento que tem o Método Pima. E eu sei que às vezes a gente quer se sentir muito especial, né? Tem duas razões aqui que talvez te impeça de eu estar no Método Pima, tá? Não é dinheiro, tá? Não é dinheiro, porque dinheiro a gente dá o jeito quando a gente precisa. O ponto é que dinheiro a gente dá um jeito, sabe por quê? Porque se você ver uma promoção de uma casa, vendendo uma casa por 10 mil reais, você dá um jeito de arranjar esses 10 mil reais. Você dá um jeito. Porque você enxerga que a casa vale muito mais que 10 mil reais. E você, na verdade, acha que a casa vale 20 vezes mais. Mas se for para parar de fumar, você daria 10 mil reais? A verdade é que sua vida vale muito mais que isso. Parar de fumar vai te fazer economizar ao longo da vida absurdamente mais que isso, né? Não existe, inclusive, investimento no mercado que daria o retorno do que é parar de fumar. Eu, pelo menos na minha vida, enquanto eu fumava, pra se ter uma ideia, eu fumei por 6 anos, tá? Tirando por baixo, que seria um maço por dia, que é o que eu sempre fumei, tá? Sendo que eu fumava muito mais quando bebia e tudo mais, né? Mas tirando por baixo, eu gastei 18 mil reais há 6 anos atrás. Só o fato de eu ter parado de fumar, independente de um valor que eu gastasse, vamos supor que eu gastasse 3 mil reais para parar de fumar. Um retorno para ter 18 mil reais de retorno, não conheço um investimento que transforma 3 mil reais em 18 mil reais. Não tem investimento de ação, de não sei o que lá. Não tem nem comprar e vender casa, não dá um retorno tão grande assim. Né? Nem construir a casa, comprando os materiais, sendo engenheiro, sendo o pedreiro, não dá tanto retorno assim. Então, não tem retorno melhor do que você conseguir parar de fumar, inclusive financeiro. Mas mais do que financeiro, muito mais do que financeiro, é a sua vida, a sua autoestima, a forma como você vai passar a viver após o Método Pima. E a gente, às vezes, tem sim uma arrogância, tá? E como eu disse, a arrogância precede a queda. Não é ignorância que vai te impedir de parar de fumar, tá? Não é ignorância. Se você acha que é o não saber que vai te impedir, não é. Porque quando você não sabe, então qual é o passo? Ir atrás de alguém que sabe, buscar ajuda de alguém que sabe, que é o que as pessoas de mentalidade rica fazem. Ao invés de ficar perdendo tempo, batendo cabeça, elas vão atrás de pessoas que sabem para poder ajudar elas de alguma forma, e assim elas vão acelerando o processo da vida delas, porque elas não perdem tanto tempo estudando tantas coisas, sendo que ela poderia ir diretamente com alguém que já tem o conhecimento. Então, isso é uma pessoa com mentalidade rica, tá? Não é uma pessoa que é rica. Obviamente, quem é rico tem dinheiro, mas nem todo mundo que tem dinheiro faz isso. Por isso que eu falo, é uma pessoa que tem mentalidade rica. Se você quer economizar tempo da sua vida e ter mais assertividade, uma possibilidade de você conseguir parar de fumar, eu tenho certeza que aqui no Método Pima é o melhor lugar para você. E para que você não corra o risco de sair daqui e passar 5, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos da sua vida fumando, porque não vale a pena, eu vou fazer um convite especial para você. Você que ficou até aqui, eu acho que o mínimo que eu posso fazer por você é te dar um presente, tá? Por você estar aqui. Então, eu vou te convidar aqui a estar no Método Pima e vou falar exatamente o que você vai receber estando no Método Pima. Você vai ter acesso a toda a metodologia com aulas gravadas, tá? Já estão lá gravadas, você fez a matrícula aqui, efetuou o seu pagamento, você já vai ter acesso a essas aulas gravadas para você começar a colocar em prática hoje mesmo o Método Pima para você conseguir parar de fumar o quanto antes. E as aulas são feitas de forma prática, tá? Basicamente todas as aulas são práticas, tá? Tem algumas são teóricas, mas a maioria das aulas são práticas, porque aqui é para você atingir o objetivo logo. Exatamente por isso que o resultado acontece rápido, porque você vai ter muita prática, porque é na prática que as coisas acontecem, não é na teoria. E você vai ter acesso também ao aplicativo da plataforma QIFI, que é onde estão hospedadas as aulas. E esse aplicativo você consegue baixar as aulas com seu Wi-Fi e assistir aonde você bem entender. Pode ser no carro, dirigindo, só não recomendo as aulas de meditação e dos ensaios mentais, porque você relaxa demais. Então eu só recomendo essas aulas aí, né, para você assistir. Pode ser no ônibus, pode ser no metrô, pode ser viajando de avião, pode ser na sua casa também, pode ser inclusive no banheiro, tomando banho, caso você não tenha tanto tempo assim. Mas eu tenho certeza que você vai dar um jeito, né, vai ter um tempo, porque dá para assistir em qualquer lugar. Diferente, muito diferente de outros cursos gravados que eles simplesmente vendem a aula para você, vendem o acesso e depois eles deixam você na mão. Não. Aqui no Método Pima, você vai ter a mentoria em grupo durante 1 ano, toda semana. Toda semana você vai ter acesso a essa mentoria. Elas acontecem às segunda-feiras, mas você pode também assistir também algumas gravações e você pode mandar as suas dúvidas, tá bom? Porque a mentoria em grupo serve para isso, para você tirar dúvidas. Então você pode mandar as suas dúvidas lá na nossa comunidade Prazer de Verdade, que é uma comunidade que você tem acesso para você comemorar também as suas conquistas, para você tirar as suas dúvidas, as dúvidas técnicas de como faz para assistir as aulas, mas também as dúvidas sobre o conteúdo em si. Você pode tirar dúvidas suas qualquer dia que você quiser, né? Vou responder o quanto antes, principalmente se for em horário comercial, né? Final de semana eu vou pedir
paciência para você, mas você vai ter acesso a essa comunidade também, que é uma comunidade no WhatsApp, para você tirar as suas dúvidas, para você comemorar as suas conquistas também, para você postar os seus avanços em relação aos exercícios, porque eu peço para vocês, né, quando vocês fazem um exercício, manda lá na comunidade, incentiva um ao outro, tá bom? Então tem isso também, tem a comunidade no WhatsApp, tem a mentoria em grupo durante um ano e o acesso às aulas, tudo isso durante um ano, porque eu não tô aqui para assumir, eu tô aqui peitando mesmo, que eu entrego o resultado, eu não preciso sumir, porque eu sei que você vai conseguir ter esse resultado, e eu tô lá para me dedicar, para te acompanhar nesse processo, para te dar a mão todo momento que você precisar, até você conseguir se libertar desse vício de vez. Eu posso te provar que eu vivo o meu método com as minhas alunas, tá? Tudo que eu falo lá, eu faço também. Então, eu me coloco em desafios, assim como você tem o seu desafio de parar de fumar, eu me coloco em desafio ali de praticar esporte, eu corro, né? Então eu me coloco no desafio lá de ter a minha prática, tá bom? E eu não tô aqui para ter um enriquecimento fácil, como muita gente pensa, não. Eu tô aqui para cada vez mais atingir mais pessoas, para ajudar mais pessoas a parar de fumar, e é por isso que eu não te venho num curso e sumo da sua vida. Eu venho no curso e tô lá te acompanhando praticamente diariamente, tá? Durante um ano. Quem faz isso? Quem faz isso? Não existe isso no mercado. E eu sei que você tem essa necessidade porque eu já fui fumante, né? Graças a Deus eu tive as ferramentas certas e eu tive a perseverança. Mas muitas pessoas que caem no meio do caminho é porque não tem. Não tem esse acompanhamento. E eu sabendo que esse acompanhamento é o que você precisa, tanto para passar pela primeira fase, que é da consciência, você precisa desse acompanhamento, faz bem para você, ajuda você a se manter firme. Pro passo da coragem, primordial ter esse acompanhamento, ter uma galera também tomando decisão e você vendo a galera tomar decisão, isso te ajuda muito, é um senso meio de competição também, isso vai te ajudar nesse ser da coragem. E no terceiro C, que é o da constância, você vê pessoas lá que mesmo pararam de fumar, minhas alunas, elas ainda assistem às aulas porque elas sabem que precisam ter a constância para eliminar o vício, para eliminar o desejo, a vontade de fumar, 100% para passar do prazer de fumar, para a vontade de fumar, para um nojo de fumar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você aqui dentro do Método Pima. E quanto vai ser o investimento que você vai fazer para estar no Método Pima? Eu vou ler aqui para não falhar, tá bom? Então, basicamente, você vai investir 12 vezes de R$ 103,11 para você ter um acompanhamento, para que em um ano você não sinta nenhuma vontade de fumar e ainda aprenda ali a desenvolver hábitos saudáveis, para você desenvolver novos hábitos, para você conseguir melhorar a sua autoestima, para você não ter mais aquele cheirinho fedido de cigarro que estraga todas as suas relações possíveis, você nem sabe disso, porque inconscientemente as pessoas não gostam desse cheiro, elas se afastam de você, ou elas te olham com um olhar que não é bom para você, e você sabe disso, você se sente mal por isso. As pessoas não te olham como se você fosse uma pessoa que tá bem, né? Até porque, né, é visto como uma doença, né? Então você é visto como um doente na sociedade e isso não te faz bem. Então, basicamente é isso. Você vai fazer esse investimento, 12 parcelas de R$ 103,11 e você pode pagar à vista também, tem os juros, né, nessa parcela. Você pode pagar à vista R$ 997 no Pix ou até no cartão de crédito também. É um outro ponto aqui que impede você de parar de fumar, não é só, não tenho dinheiro. Um ponto é porque a nossa mentalidade, muitas vezes a gente cresceu não dando valor por investimento em nós mesmos, né? A gente cresceu com a mentalidade de comprar só o básico, fazer o mínimo possível, comprar coisa na promoção, e a gente não aprendeu a investir na gente mesmo. Não aprendeu que a principal pessoa, o principal investimento é primeiro na gente mesmo, nas nossas experiências, seria em terapia, seria em se desenvolver, aprender como funciona a nossa mente. Mas por não ter aprendido isso, às vezes a gente não valoriza muito o conhecimento, então a gente quer pegar o livro de graça, mas a verdade é que as coisas mais valiosas da vida, né, as pessoas que são ricas mentalmente, elas sabem disso, elas vão investir grana, elas vão investir bastante, mas isso sempre vai ter muito retorno. A verdade é que a gente aprendeu a investir em coisas materiais e as coisas materiais elas podem se perder a qualquer momento. Já o conhecimento, o seu desenvolvimento, isso não se perde. Isso é algo que você leva, carrega para sua vida toda. É por isso que, no fundo, o fumar, ele esconde uma oportunidade grande na sua vida. Eu acredito muito nisso, que nada que é ruim, ela só é ruim. Se a gente aprender a virar a chave, até das coisas ruins, a gente tira coisas boas. Eu espero de verdade que você tome a decisão mais assertiva aí, para você conseguir se libertar desse vício o quanto antes. Então, se você já se decidiu, quer estar aqui conosco no Método Pima, clica aqui no botão abaixo, que tem depois abaixo do vídeo. Se você saiu do site, volta lá pro site, clica no botão lá em quero parar de fumar hoje, quero parar de fumar, clica no botão, faça a sua matrícula que eu estarei aqui te esperando. E assim que eu receber aqui o e-mail com a confirmação que ela é imediata, eu já entro em contato com você o quanto antes para te dar as boas-vindas pessoalmente. Então, se você tomou a decisão, eu te vejo já já. Ah, e tem mais, esqueci, tem uma surpresa para você. Para as primeiras pessoas que tomarem essa decisão, eu vou dar 2 mentorias individuais. Essas mentorias individuais sozinhas, você teria um investimento de R$600, porque é R$300 cada uma. Mas para as primeiras pessoas, para ajudar a acelerar o seu processo de parar de fumar, mas para apenas algumas pessoas,
as primeiras pessoas, eu vou dar essa mentoria individual, 2 mentorias, tá bom? Aí eu explico a condição para você receber essas mentorias, porque terão os momentos certos ali da sua jornada para você receber essas mentorias e conseguir aproveitar da melhor forma. Ou seja, essa mentoria não é aleatória, ela tá ali encaixada de forma estratégica. Obviamente, você que não ter a mentoria consegue, tá? Consegue ter todo o seu processo, consegue avançar, consegue ter, tem tudo. Só que a diferença é que eu vou dar uma atenção a mais, porque você está tomando essa decisão rápido. E as pessoas rápidas merecem ser recompensadas. E normalmente a vida vai recompensar. As pessoas rápidas, quem para de fumar antes, é recompensado antes. Assim que é. A vida é muito justa. Então, se você já se decidiu, eu te vejo já já. E se você ainda tá com medo, tem uma garantia. 15 dias, você pode aproveitar aqui o método PIMA. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta. Não importa qual razão. Em 15 dias, se você não gostou do método PIMA, se você não gostou de mim, você pode pedir seu dinheiro de volta, mas eu tenho certeza que você vai querer ir até o fim e se libertar desse vício de vez. Então, se você já se decidiu, é isso. Te vejo aqui desse lado e nos vemos já já para te dar as boas-vindas.